comigo a sua Bíblia em João capítulo 15, a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo de número 1. Jesus olha para os seus e para os que ali estavam, ele diz algo que um judeu conseguia entender a linguagem bem claro. Ele diz assim, se abriu? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Podeis assentar. Por que você acha que Jesus disse isso? Que ele era a videira verdadeira? Porque existia alguma outra videira falsa? Alguma outra videira que não fez jus tudo aquilo que recebeu? Fica aberto aí comigo em João e vá comigo em Isaías capítulo 5, fazendo um favor. Vá lá comigo. Isaías capítulo 5. Quando Jesus diz eu sou a videira verdadeira, ele estava falando assim entre ele e Israel. Que o Senhor Jesus fez a vontade do Pai até o último instante. Você abriu Isaías 5? O profeta escreve assim, ó. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil. De quem o profeta estava falando? De Israel. Deus trouxe Israel para a melhor terra que existia. Deus é um Deus muito bondoso. Se você olhar para a sua vida, Ele sempre tem te dado as melhores coisas. Ele sempre tem te colocado nas melhores situações. Às vezes o diabo ele quer convencer-te de uma maneira contrária. Ele quer acentuar as coisas negativas e as coisas ruins para que você se perca na murmuração, no desânimo, na ingratidão. Mas se nós olharmos de uma maneira devida e acertada, nós vamos perceber que o nosso Deus ele tem nos conduzido às boas coisas, aos bons conselhos, às boas direções, às boas pessoas, a uma boa trajetória. E quando ele conduz Israel para a melhor terra que havia. E o profeta está dizendo assim que Deus plantou Israel num outeiro fértil, ou seja, numa boa terra onde o povo podia ser bom. A importância do cuidado de Deus para conosco, de nos oferecer boas coisas, é para que nós não tenhamos condições de ir a juízo, né? E dizermos, ó Senhor, eu não frutifiquei, eu não fui bom, porque o Senhor não foi bom para comigo, né? Seria injusto, mas poderíamos fazer uso desse argumento. Mas quando Deus nos dá o melhor, nos dá boas condições, nem esse argumento nós poderíamos usar. E a questão é, toda vez que Deus nos planta e Deus coloca numa situação, a situação é adequada. Muitas vezes somos nós que não somos. Sabe quando você não dá certo numa situação? Você já viu pessoas que teria tudo para funcionar, tudo para dar certo, tudo para produzir, tudo para ser o melhor e não funciona? Então, a terra é fértil, é a pessoa que é estéril, né? Existem sementes que são estéreis. Então, a terra é boa. Aí ele continua dizendo no versículo 2. Aí ele começa a falar do trabalho do Senhor com Israel. Cercou-a. Você pode imaginar que para você ter sossego para produzir, ter sossego para frutificar, o quanto o Senhor não te protege? O quanto Ele não te guarda? De perturbações, de ameaças, de perigos. Por quê? Porque para que eu frutifique, eu preciso de paz, eu preciso de tranquilidade. Então, Deus nos tem cercado, Deus nos tem guardado. E aquilo que tem chegado até mim e até você, nada mais é para nos exercitar. A palavra do Senhor diz assim, que o mau tempo vem sobre nós para que nós sejamos exercitados nele. Então, aquilo que chega até mim e até você é para que nós fiquemos exercitados e não fiquemos também ociosos e, então, paralisados em meio à situação. Ele tem nos cercado e tem nos limpado das pedras. Tem nos limpado daquilo que prejudica a sementeira, prejudica o nascimento, prejudica o crescimento. Quantas pedras, muitas vezes, nós insistimos em guardar dentro de nós, endurecimento, coisas que atrapalham a nossa vida. A palavra do Senhor fala que Ele limpa das pedras e Ele planta de excelentes vides, ou seja, das melhores sementes. As melhores sementes que existem eu recebi e você recebeu. Nós somos os portadores das melhores sementes, né? E aí ele diz assim,
edificou no meio dela uma torre. Você sabe para que servia a torre? A torre servia para que aquela pessoa que estivesse, o vinhateiro que estivesse sobre a torre, visse se vinha perigo, raposinhas, se tinha alguma situação ameaçadora. Nós temos o nosso vinhateiro que sobe em nossa torre, que é o Espírito Santo, que nos avisa dos nossos perigos, não é mesmo? Deus tem sempre nos avisado dos perigos. Aí ele diz assim, olha, e também construiu nela um lagar, tudo pronto para que houvesse o progresso. Colheita e feitio do suco, do mosto, do vinho. Colheita, resultado. Colheita, resultado. Eu tenho um lagar. Então, dentro de mim tem a vinha, dentro de mim tem a colheita e dentro de mim também tem um lagar, que é o resultado. Quem é que se beneficia dos resultados? As pessoas que me cercam. Então, elas se beneficiam do resultado. Aí ele diz assim, uma torre também construiu nela um lagar. E esperava, claro que esperava, quando você faz o melhor, o que você espera? Você espera o melhor, né? E esperava que desse uvas boas, por causa do investimento. Se você investe o melhor, é óbvio que você vai querer colher o melhor. Só que o que diz a Escritura? Uvas bravas, aquelas uvas secas, totalmente sem suco, sem produtividade. Aí diz a palavra do Senhor assim, agora, pois, ó moradores de Jerusalém, ó homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. O Senhor convida toda a nação de Israel para fazer um julgamento. Julgai entre mim e a minha vinha. Quem é que tem razão? Quem é que está certo? Quem é? O que é que está acontecendo? Sabe, irmãos, quando eu digo para você que eu e você não teremos argumentos para chegarmos diante de Deus e dizermos, não deu certo por isso, eu não fiz por isso, não funcionou por aquilo. É a mais pura verdade. Eu e você temos condições de irmos muito mais além de onde nós estamos. Israel foi uma nação e um povo, como Paulo explica de uma maneira muito clara, que não soube dar valor ao que recebeu. É muito difícil quando você vê pessoas perdendo oportunidades, perdendo o investimento da parte de Deus. Quantos investimentos Deus tem aplicado em você? E nosso Deus é um Deus de progresso, é um Deus de resultado. Você observa mesmo na parábola da mina, na parábola do talento, ele querendo o resultado, ele querendo a aplicação daquele dinheiro para que ele tivesse o resultado. Então, quando o Senhor investe algo em nós, Ele espera o resultado. E nós somos o lugar onde tudo irá acontecer. E nós somos o lugar onde as coisas irão acontecer. Então, é muito preocupante para mim e para você, se nós temos feito jus do investimento de Deus para com a nossa vida. Então, isso é uma coisa muito séria que nós pensamos diariamente sobre todo este investimento. Israel foi reprovado. Israel recebeu essa situação de estar do lado, e agora é a hora da igreja, justamente por conta da improdutividade. Aí, versículo 4, que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? O que mais Deus pode fazer por mim que Ele já não tenha feito? Você já parou para pensar nisso? Se a minha vida não dá certo, se a minha vida não funciona, se eu sou uma pessoa contraproducente, a questão não está em Deus. Se eu ainda sou uma pessoa insatisfeita com aquilo que eu vivo, se quando eu olho para a minha vida e eu percebo que as coisas não estão como deveriam, Deus nada tem a ver com isso. Eu tenho falhado, eu tenho errado. Mas o que eu tenho que entender em você, que a nossa vontade não é suficiente para que possamos produzir. Eu sou uma pessoa que tem vontade, você é uma pessoa que tem vontade. Mas a nossa vontade, ela não é suficiente. Além da vontade, nós temos que ter renúncia e abnegação.
Eu preciso entender que eu preciso ser uma pessoa que esteja disposta a ser limpa para que eu possa produzir. Aí ele diz assim: porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer da minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada. Volte comigo em João 15. Você entende agora o versículo 1 que Jesus diz? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, por causa de Israel. Israel foi uma vinha que não produziu. Israel foi uma vinha que recebeu o melhor de Deus, mas deu o pior. O que você faz com uma situação ou com alguém que você oferece o melhor e dá o pior? O que você faz? O Senhor diz: eu abandono. Abandono. O Senhor diz: eu vou abandonar, eu vou parar de insistir. Por quê? Porque depois que se fez tudo, não se deu fruto. Aí eu quero que você leia comigo em João 15, quando o Senhor diz assim, ó: toda a vara em mim. Então ele está dizendo que ele é a videira e nós somos a vara, que não dá fruto. Primeira situação que ele fala é sobre a que não dá fruto. Por quê? Pergunto para o seu irmão, por quê? Por que o Senhor Jesus aborda o assunto negativo primeiro? Porque coisas negativas devem ter soluções rápidas. Diga isso para o seu irmão. Quando você vive coisas negativas na sua vida e você fica procrastinando, essas coisas negativas e ruins, elas vão proliferar sobre a sua vida. Hoje é uma situação indesejada, amanhã é um problema, depois de amanhã é um cativeiro, assim futuramente é uma prisão do qual você não vai sair mais. Situações indesejadas devem ser resolvidas. Sentimentos indesejados devem ser resolvidos. Raciocínios ou uma pessoa na sua vida deve ser resolvida. Uma das coisas que você não encontra na Escritura é o nosso Deus nos orientando a sermos letárgicos, a sermos pessoas que ficamos embaraçados com uma situação. Infelizmente, existe dentro de alguns de nós um gosto mórbido por problemas, um prazer mórbido em ficar nesse estica e puxa. Pessoas que são descartáveis. Quais são as pessoas na sua vida que são descartáveis? Você sabe? Tem pessoas na sua vida que são descartáveis. Oh, pastor, que coisa horrorosa. Tem pessoas que são descartáveis. Quem são as pessoas das quais elas são descartáveis na sua vida? Primeiro, aquelas das quais você não tem uma aliança em Deus. Pessoas que trabalham para prejudicar você. Você as ama, você as ajuda, você as sustenta, você as carrega, você semeia, você planta, você trabalha, mas tudo o que ela faz é para te prejudicar. O que é que Judas diz? Abandona. Deixa de lado. São pessoas que são descartáveis, que você pode deixar de lado. Quais são as pessoas que você precisa aumentar a distância geográfica? Pessoas que não estão abertas para aprender, não estão abertas para mudar e melhorar. Se você ficar batendo de frente, você vai se desgastar, você vai se colocar em uma situação. Eu estou falando sobre a parte que Jesus diz sobre cortar. É por isso que eu entrei nisso. Se Jesus corta, eu tenho que saber cortar. Fala assim para o teu irmão, você também tem que saber cortar. Claro que a nossa poda e o nosso corte é um sistema de figuração, correto? Então, quais são as pessoas das quais você precisa manter uma distância? Pessoas que têm prejudicado você, atrapalhado você a caminhar e a ter uma jornada em Cristo produtiva e crescente. Você precisa de uma distância geográfica necessária. Deus separou Abraão de Ló. Deus tirou Abraão de Ur. Deus separou Jacó de Esaú e assim por diante. Então você precisa entender que existem pessoas que são descartáveis,
que você não precisa mais. Acabou o período. Você já fez tudo o que tinha que fazer. Tá, Deus diz, deixa. Até a túnica, não pode ter túnica manchada de sangue. Não pode chegar perto o suficiente. Outras pessoas que te prejudicam, que não estão abertas, é necessário você ter um convívio só social. Oi, tudo bem? Como é que você está? Você está melhor? Nananã, tal. Sem intimidade. Distância. Hã? E quais são as pessoas das quais você convive? Pessoas das quais você convive, vocês mudam juntos. A transformação acontece junto. Diga assim comigo, é impossível ter unidade se as pessoas não crescem juntas. Se elas não amadurecem juntas. O amadurecimento, ele tem que acontecer junto. Se ele não acontece junto, ele causa divisão, separação. Você quer ver um casal separado emocionalmente? O casal separado emocionalmente é quando o marido cresce espiritualmente, a mulher não. A mulher cresce, o marido não. Eles não falam mais a mesma linguagem, eles não têm mais o mesmo objetivo, eles vivem juntos, dormem numa mesma cama, eles podem até se dar bem, eles conversam sobre coisas triviais, sobre assuntos bons, eles podem viajar, jantar fora, mas eles não têm um relacionamento de intimidade espiritual e emocional. Por quê? Porque o amadurecimento, ele separa, o crescimento, ele separa as pessoas. Aí você diz assim, mas então o crescimento é ruim. Não, o crescimento só atesta a nossa individualidade. Nós é que temos costume de acharmos que, porque nós nos unimos a alguém, nós temos que sermos iguais. Olha para essa pessoa do lado e diga, eu não sou igual a você. Nós temos diferenças, assim, inúmeras. Existem pessoas aqui que gostam de crescer. Existem pessoas aqui que amam o crescimento. E existem pessoas aqui que farão de tudo para crescer. Somos diferentes. Os que gostam são apenas simpatizantes. Os que amam o crescimento, mas os que irão realmente crescer é os que irão fazer tudo para que isso aconteça. Existe um objetivo do qual Deus colocou adiante de nós. E esse objetivo é o amadurecimento e o crescimento. Você vê em João capítulo 15. Que Jesus diz assim, primeira conotação que ele faz é a negativa, dizendo, aquele que está, a toda vara em mim que não dá fruto, atira. Essa vara aqui, ela teve um privilégio. Qual é o privilégio? De estar em Cristo. Só que ela foi contraproducente, ela não produziu. Ela teve todas as oportunidades de produzir. E ela não produziu. O que o Senhor Jesus faz? Corta. Pastora, mas não é muita rudez? Não é? Não. Não é. Por quê? Porque teve tudo o que foi necessário para produzir. Não produziu, corta. Por que o Senhor Jesus fala sobre o primeiro ponto negativo? Porque coisas negativas se resolvem primeiro. Diga de novo. Eu preciso aprender a resolver coisas negativas. As coisas negativas, ela tem um objetivo na sua vida de te embaraçar. Pessoas. Eu fico impressionada com alguns tipos de cristão, de alguns relacionamentos que chegam até a ser hilários. Duas pessoas carnais que vivem se degladiando. Isso é hilário. Por que elas se degladiam? Porque elas têm o mesmo posicionamento, o mesmo amadurecimento, a mesma impotência de frutificação. Por isso que elas ficam nesse estica e puxa. A hora que uma amadurecer, acontecerá a separação, a divisão. Então, o que nós precisamos entender, que nós temos que ter um crescimento, porque nós estamos em Cristo. Eu não quero ser uma pessoa cortada. Você não quer ser uma pessoa cortada. Então, infelizmente, a separação é necessária. É necessária. Você precisa ser separado de situações, de coisas, e se for o caso, até mesmo de pessoas. Que, claro, você não tem com elas uma aliança que vem de Deus. É algo que você já fez tudo, mas não deu certo. Então, você precisa de uma distância geográfica. E essa distância é necessária para que você cresça.
Aí você diz, você já experimentou o afastamento de alguém para poder crescer? Pois é. Você sabia que existem pessoas que enquanto elas estiverem embaraçadas com algumas, elas não crescem? Existem pessoas infantis. Quem dorme com o bebê pode acordar. E é o que muitas vezes acontece. Você é uma pessoa que tem amadurecido? Você é uma pessoa que tem crescido, tem melhorado, tem frutificado? Você já parou para pensar nisso? Pastora, mas o que é que amadurece um cristão? É força de vontade? Já disse que não. Aí ele diz assim, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aqui está a resposta. O que traz o amadurecimento é a limpeza e a poda. Como é que Deus nos limpa? Você sabe como é que Deus te limpa e me limpa? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra limpa, mas existem alguns agentes de limpeza. Que bom seria que se todos nós fôssemos livres pela palavra, fôssemos amadurecidos pela palavra, só que nós precisamos de algumas situações chamadas dores. E as dores, elas nos amadurecem. Um fruto, ele pode amadurecer quando ele está exposto às situações adequadas do meio ambiente. Vento, chuva, sol, o tempo. E nós também. As nossas dores, elas são muito proveitosas e funcionais para nós. Por quê? Porque as dores, elas nos esclarecem. Por que a dor é benéfica? Porque nada dentro de uma dor fica de uma maneira camuflada, escondida ou distorcida. As dores nos amadurecem. E a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor Jesus limpa todo o que dá fruto. Todo ramo que frutifica é necessário que limpa para que dê mais fruto. O que seria essa limpeza? Sabe aqueles brotos que vai impedir aquilo de nascer um bom rebento? Tem que limpar. Aquelas situações, tem que limpar. Então hoje Deus olha para mim e para você e Ele vê limpeza a ser feita. Só que eu me acho perfeita. Você se acha... Não é, pastor, que eu me acho perfeita. Eu me acho pronto. Como Pedro, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a morte. Estava pronto? Não, mas achava que estava. Acreditava piamente que estava. O nosso problema é que nós acreditamos naquilo que não é verdadeiro. Nós falamos o que não é verdade e deixamos de falar coisas que são verdade. Eu não estou pronta. Não. Eu estou em processo de formação, em processo de fabricação. Por isso que ele é o oleiro. E como é que eu vou aprender? Eu vou aprender no meu dia a dia. Como é que Jesus ensinava os discípulos? Olha aquela ave. Olha essa figueira. Olha os pássaros. Ele ensinava os seus discípulos com coisas do dia a dia. E eu vou aprender com... fui reprovada, hein? Em vez de eu me humilhar e diante da pessoa soberba, me soberbeci junto com ela. Nós precisamos mudar nisso. Preciso melhorar. Como é que nós somos convencidos que nós precisamos de mudança, de melhoria? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu atendo. Aí, eu falei assim, que hora que você acorda? Ela falou assim, eu acordo 5h30, 5 horas da manhã. Todo dia? Todo dia. O que você faz? Ela falou, rotina, esquece. Falei, pouca vergonha. Pelo amor de Deus. Eu levanto às 6, 6h30, 7 horas, depende do dia. Falei, que é isso, hein? Meu irmão, mas estou levantando, acordo 5 horas, estalo os olhos e lembro na irmã. Não tem não, fica os olhos estalados. Levantar às 5 horas da manhã igual a irmã. Se ela levanta para poder servir o mundo... Trabalho secular, por que eu não vou acordar às 5 horas também? 5 horas da manhã. Tudo bem que ela dorme bem cedo, né? Aí ficou um pouquinho dificultoso. Mas eu acordo 5 horas da manhã. Estou acordando 5 horas da manhã agora. 5 horas da manhã eu estalo meus olhos lá, com os olhos abertos. Falei, não, peraí. O pastor pegou e falou assim, bem, por que 5 horas da manhã você está acordando? Já faz mais ou menos quase um mês. Porque tem uma irmã lá que falou que acorda 5 horas da manhã, eu fiquei envergonhada. Fiquei envergonhado perto da irmã.
Falei, o quê? Não. Ela acorda às 5 horas da manhã para ir trabalhar, porque tem uma empresa, eu não vou acordar às 5 horas da manhã, eu vou acordar às 5 horas da manhã. Acordo, e hoje Deus é tão bom comigo. Todo dia. Hoje eu acordei 4h15. Falei, não vou deitar de novo, não. Estou em pé até agora. Vou, porque depois você dorme, você emberda lá, né? Já vai embora. Acordei e fiquei acordado. Tem muita coisa para me fazer, fiquei acordado. Fiz aula de PG e fui. Aqui até agora. Por quê? Porque a gente faz corpo mole, a gente tem muito dó da gente mesmo. Ai, coitadinha de mim, eu durmo 1h da manhã. Ai, coitadinha de mim, eu durmo 2 horas. Que nada. Não. Tá, tudo bem. Tem dia que você não está aguentando ficar em pé. Só que enquanto você dá conta, você vai. O nosso problema é que nós temos muita compaixão por nós e pouco amor. Porque se a gente se ama, a gente se esforça. E o que Deus quer? Deus quer que nós nos enxerguemos como uma obra a ser feita. Nós temos muito dó, sabe? Ai, não vou fazer isso porque eu estou cansado. Ai, não vou fazer aquilo porque eu não aguento, porque isso. Nós no dia a dia, não entendemos que nós temos que vencer desafios, coisas que eu não consigo, eu preciso conseguir fazer. Por quê? Porque isso é desafio. É isso que Deus quer que nós entendamos. Ele disse assim, eu limpo. Deus quer limpar a minha mente e a sua mente de dogmas, de conceitos que não tem permitido com que nós cresçamos. Você diz, eu não aguento. Não, eu aguento. Não, eu não dou conta. Eu dou conta. Eu dou conta. Eu suporto. Eu dou conta. Por quê? Porque nós, o que nós fazemos? Nós nos rotulamos, nós criamos as nossas cercas particulares, dizendo isso eu não consigo, isso eu não posso, isso eu não dou conta, e isso é acima do meu limite. E aí nós ficamos na nossa zona de conforto. Vai ter crescimento? Não vai ter crescimento. Vai ter poda? Não vai ter poda. Vai ter melhoria? Não vai. Consequentemente, não vai ter frutificação. Não tendo frutificação, nós caímos o quê? Contraproducente. Então a questão é, se o Senhor Jesus quer me limpar, a primeira coisa que Ele quer me limpar é de preconceitos que eu gerei quanto a mim. Ah, isso eu não consigo, isso eu não dou conta, isso eu não posso. Eu nunca... Teve uma irmã que falou para mim assim uma vez, pastora, eu posso passar por tudo, menos ser traída. Adivinha o que aconteceu com ela? Ué, por que não pode passar por isso? Pode. Nós podemos passar por tudo aquilo que Deus permite que nós passamos. Qual é o problema? A questão é, a primeira limpeza que Deus quer fazer conosco é mudar os nossos preconceitos quanto à nossa força. É mudar os nossos preconceitos quanto à nossa função. Eu sou funcional. Eu fui criada para ser exercitada, para enfrentar desafios. A minha zona de conforto é o maior demônio que eu tenho na minha vida. A sua zona de conforto é o maior demônio. Por que eu falo para você que eu não gosto de rotina? Por quê? Porque a rotina, ela tende a escravizar o crente. Você tem que olhar para o seu dia como coisas novas. E olhar e dizer, Senhor, eu preciso ser limpo do quê? De mim mesmo, dos meus preconceitos, dos meus dogmas, daquilo que eu coloquei na minha cabeça que eu não dou conta, que eu não consigo, que eu não... Ai, não consigo suportar isso. Eu não posso, eu não aguento essa situação. É demais para mim, vai atrapalhar o meu conforto. Eu estou a fim de conforto ou estou a fim de crescimento? Você, está afim do quê? Conforto ou crescimento? O que o Senhor Jesus disse? Quem não quer ser limpo, está afim de conforto, vai ser cortado. Eu não estou afim de conforto, eu estou afim de crescimento. Tudo que será para o meu crescimento, tudo que será para o meu melhor. E o meu melhor é eu, sabe, desfragmentar, limpar, tirar esses paradigmas emocionais que existem em mim. Eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, isso é mais forte do que eu. Tá, é mais forte do que eu ontem, agora eu vou me exercitar e vou ser mais forte do que essa situação. Diga amém. Deus quer limpar você de paradigmas sobre você mesmo, de preconceitos, de hábitos que você criou sobre sua força, de paradigmas que você criou sobre sua fraqueza, de situações que você criou para você mesmo e que tem te impossibilitado ir adiante.
Qual foi a última vez que você fez algo novo, diferente? Que desafiou você, que desagradou você, algo bom, obviamente. Algo produtivo, que você ficou desconfortável, que você teve que mexer na sua rotina, que você teve que mexer na sua personalidade. Então, isso é crescimento. Nada mexe na sua personalidade, nada te contraria, nada contraproducente. Tudo que faz você crescer te contraria. Tudo que faz você crescer tira você da zona de conforto. É ou não é? Você quer passar pela vida ou você quer fazer história? Você gosta de viver? Existem pessoas que gostam de viver para acumular, para se apegar. Sabe por que eu gosto de viver? Por causa das oportunidades que a vida me oferece de servir a Deus. A única razão. A vantagem de eu e você não ter sido um aborto é que a nossa vida pode manifestar a glória de Deus. Essa é a grande vantagem. Podemos fazer história, fazer coisas, ganhar pessoas, abençoar pessoas, mudar, melhorar. Mas se nós criarmos preconceitos sobre nós mesmos, eu não consigo, não dá certo, não funciona. Nós temos que ser limpos e para isso temos que estar dispostos a fazermos qualquer sacrifício, principalmente livrar-se do embaraço. Você fica orando, Deus, me livra desse embaraço, me livra desse embaraço. Que tal você começar a livrar-se dos seus embaraços? Paulo escreve assim, que aquele que é regimentado por Cristo não se embaraça em negócios desta vida. Ele continua dizendo assim, que o objetivo dele é para que dê mais fruto. Esse é o objetivo do Senhor Jesus em mim e em você. Ele acredita que eu posso ser melhor do que eu sou. Amém? Eu gosto disso, você gosta disso? Eu gosto de ser melhor. Eu passei por uma situação muito ruim na minha vida e eu, graças a Deus, ao Espírito Santo, eu sou uma pessoa melhor. Esses dias o pastor disse assim para mim, eu estava conversando com um certo irmão e eu disse assim, não exija isso da pastora. A pastora não é aquela pastora que você conheceu há um tempo atrás. Ela é uma outra pessoa. Não exija isso dela. Você não terá mais. E eu escutei aquilo e falei, mas não é que ele entendeu o negócio? Como é bom melhorar. Como é bom mudar. Ai, pastora, mas existem pessoas que vão estranhar. Existem pessoas, igual muita gente me estranha. A Rose Preta me conhece há muito tempo. E ela percebe a minha mudança. Eu vejo no olho dela que ela percebe. Só que não pode existir em você a importância com respeito ao estranhar das pessoas, ao desconforto das pessoas. Você tem que ter um alvo e objetivo. O que Paulo diz aqui é muito sério. Se eu fosse agradar os homens, eu não estaria agradando a Deus. Ou você agrada a Deus ou você agrada os homens. Toda mudança que Deus faz por nós, em nós, tem um objetivo, que nós possamos produzir mais. Este é o objetivo. Que nós possamos ser mais produtivos. Algumas pessoas vão estranhar, isso é normal. Mas você, o que você faz? Você segue em frente. Por quê? Porque cai bem para mim e para você que está em Cristo o amadurecimento, o crescimento, a frutificação. É impossível eu querer frutificar mais se eu não passar pelo processo da limpeza. Primeiro processo da limpeza. Deixa o Senhor te limpar de conceitos que você tem sobre você, de preconceitos que você tem sobre força, sobre habilidade, de paradigmas que você criou de limitações. Deixa o Senhor limpar a sua mente. Você tem que dizer, Senhor, fala de mim para mim. Diz para mim do que eu sou capaz de realizar. E se o Senhor disser que eu sou, eu sou. Amém? Muitos de nós queremos bênçãos. Ele diz aqui. Mas eu só posso ter o que eu quero quando ele teve o que ele quer. E o que ele quer? Me limpar. Diga para o seu irmão, você só terá o que você quer. Depois que Deus tiver o que Ele quer. O que Deus quer de você? Limpar você.
E para isso você tem que ser maduro o suficiente. O Senhor diz assim: o objetivo meu é o progresso. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A escritura, o mover da palavra, a ação da palavra. Versículo 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Nós estarmos arraigados e ligados em Cristo é o que faz com que nós possamos produzir fruto, é o que faz com que nós sejamos interessantes para o reino. O que é estar em Cristo? É servi-lo, é ser servo dele, não servo de mim mesmo, não servo do que eu quero, mas servo dele. Ele diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quando eu entendo que eu tenho que obedecer a Cristo, eu entendi o que é ser servo. Eu não sirvo o que eu quero, eu não sirvo o meu querer, o meu gosto, o meu prazer, eu não sirvo os condicionais da vida. Aí ele continua dizendo assim, versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Diga glória a Deus. Jesus, 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 Jesus. O objetivo é que nós demos muito frutos, muito, muito. Pastora, o que é fruto? Fruto do Espírito, vamos lá. Separado em virtudes: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Existem muitos outros frutos. Depois ele fala aqui sobre o amor, ele fala sobre o gozo, sobre a alegria. Muitos frutos. Produção. O que é fruto? É aquilo que eu preciso. Na hora que eu preciso, no momento que eu preciso. Eu preciso ser produtivo, porque eu tenho necessidades nesta terra por estar vivo, e eu preciso que de mim saiam coisas das quais são úteis na minha vida. Por que você precisa ser produtivo? Porque você tem necessidades na sua vida, e você precisa contar. Eu sempre digo, eu vou dizer uma coisa: a única pessoa na terra que você pode contar é você. Se você não puder contar com você, você está falido. Você tem que contar com você. Entende? Tem que contar com você. Por isso que Jesus disse: vocês estão em mim e eu estiver em vocês. Se você está em Cristo, você pode contar com você. Porque você não vai falhar com você mesmo. Você não vai fracassar. Você está em Cristo. Ele é a sua rocha. Ele é a sua fonte. Então dele vem para você recursos dos quais você vai fazer uso. E uma das coisas que você aprende depois de sentir muito medo. Eu era uma criança muito tímida e uma pessoa muito medrosa. Por causa de todo o sistema de violência que eu vivi. E você sabe que uma coisa que eu aprendi? Com todos os medos e timidez que eu já vivi, que todos eles são inúteis, que no final tudo sempre dá certo. Então agora, quando eu passo por alguma situação inusitada, uma situação, o Espírito Santo diz: lembra, isso aí não dá em nada. Não dá em nada. Todos os seus medos não vão dar em nada. Todos os seus pavores não vão dar em nada. E no final você vai ficar com aquela cara grande, depois que Deus fez, trabalhou, abençoou, você vai falar assim: ai, que vergonha. Aí todo mundo fala: aleluia, glória a Deus, que bênção. Você foi abençoado, você está jururu, e ninguém sabe por que você está jururu, porque você está com aquela cara grande, não é verdade? Quem já não passou por isso? Eu já passei por isso, porque eu falo de banco. As pessoas dizem: olha que maravilha, você viu a obra de Deus, o que Deus fez, o que Deus realizou. Você é bom, né? Muito bom. Mas você sabia, né? Né? Você viu que você nem celebra, porque você não é cara de pau para celebrar. Aleluia, glória a Deus, porque eu confiei. Nada, meu irmão, você fica murchinho, porque você alcança a vitória envergonhado. Fica com vergonha. Porque você teve medo, você chorou, só não blasfemou, mas você chorou, você teve medo, você fez draminha, você fez beicinho, você fez tudo. Aí Deus foi e fez. E aí você vai ficar: aleluia, glória a Deus, porque o Senhor é poderoso, o Senhor testificava. Tem gente que é cara de pau, fariseu mentiroso.
Mas o crente de verdade, ele não tem coragem. Ele fica murchinho, o povo celebra. Tipo, nossa, mas para que o irmão foi abençoado lá e não celebra, né? Aí você sabe por que não celebra, né? E também tem aquilo de você não celebrar, quando a bênção, ela não é tão importante. Porque você já recebeu tanta bênção com o sofrimento. Você cresceu, melhorou, teve mais do Espírito Santo, mais força, que a hora que vem a bênção você fala, é bom, Senhor, maravilhoso. Mas o que foi bom mesmo foi o que o Senhor construiu durante todo o tempo de espera. Já aconteceu isso com você? Comigo também. A hora que a bênção chegou, é bom. Ah, Senhor, mas a bênção maior foi o que o Senhor fez. Você olha para dentro de você, você fala, isso aqui é que é bênção. A bênção chegou. Aí você fala, oh, Senhor, que maravilha, obrigado, Senhor. Mas olha, a bênção foi o que o Senhor fez nessa trajetória. Limpeza. Ele limpa. Ele limpa. Você já tentou fazer faxina em casa de acumuladores? Tudo serve para alguma coisa. Isso serve para isso. Mas escuta, quanto tempo você já tem? 20 anos. Mas um dia você já usou mal? Eu não sei, um dia eu posso usar. Tem crente que ele é acumulador. Ele acumula emoções, ele acumula passado, ele acumula dogmas, ele acumula. Como é que vai fazer limpeza na alma de uma pessoa dessa? Que não está disposta. Não, porque eu sou assim. Eu não muda nunca. Não muda nunca. É ou não é? Hã? Que bom quando você olha e diz, meu Deus, como eu era uma pessoa crítica. Como eu era uma pessoa crítica, eu condenava, eu rotulava. Hoje eu tenho misericórdia, Pai. Hoje eu sou uma pessoa misericórdia. Gente, isso é uma vitória, isso é um sucesso. Eu não é. Quando você vê um crente falar, eu era uma pessoa tão tão crítica, sabe? Tudo eu criticava, tudo eu rotulava. Um não servia por causa disso, outro não prestava por causa daquilo, outro. Hoje não, hoje, olha, eu tenho misericórdia de um, misericórdia do outro. Tento ajudar, não deu para ajudar, está batendo muito de frente. Eu faço o que a palavra fala, causa um afastamento, e de boa, numa boa, tranquilo. Isso é mudança, isso é limpeza. Nós precisamos estar aptos para sermos produtivos, mas limpos. E ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Você entende isso? Você já entendeu isso na sua vida? Hã? Eu oro. Oro para pedir, oro para clamar, oro para agradecer, oro porque eu tenho comunhão com Deus, oro porque eu preciso estar com Ele, oro porque eu preciso falar com Ele, oro porque a presença para mim é imprescindível, oro. Só que é Ele quem faz. Minha oração não tem mérito algum se Ele não ouvi-la, se Ele não atender. É Ele. Sem Ele eu não posso fazer nada. Sem Ele você não pode fazer nada. Aí ele diz assim, olha, versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Como a vara e secará, e o colhe e lança no fogo e arde, inferno, condenação. Se eu não estiver em Cristo. Se eu não ouvir os mandamentos e não cumprir. Quero terminar para nós orarmos neste último versículo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. O que é que acontece aqui? Pastora, mas o que importa é isso aqui, ó. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas se a palavra do Senhor está em mim, e se o Senhor estiver em mim, eu não vou pedir coisas absurdas, nem coisas que é fora do tempo de Deus, nem coisas que é fora da vontade de Deus. As coisas que estiver fora do tempo, eu vou aprender a esperar, porque a palavra de Deus está em mim. Não é porque Deus ainda não atendeu o seu pedido, é que Ele não ouviu sua oração. Você tem que entender que existem coisas técnicas no sentido seguinte, tem uma hora para tudo, tem um tempo para tudo. E Deus trabalha com projetos. Deus não é às vezes como a gente, sabe? Que faz tudo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ah, não, tá bom, tá bom. Tem gente que é assim, não tem qualidade. O nosso Deus é um Deus de qualidade, alta qualidade. É ou não é? Olha para você. Como as coisas na sua vida acontecem com excelência, numa alta qualidade. Então, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Tem crente que ele gosta das coisas tudo mal feitas. De qualquer jeito, não serve. Não, tá bom. Não, tá bom. Aí o que acontece? Quando vai pedir uma coisa para Deus, Deus trabalha só com alta qualidade. Só com o melhor, só com excelência. Não vai dar certo. Porque quer as coisas do jeito que for. Não, Senhor, faz aí, faz de qualquer jeito, para mim tá bom. Mas para Deus não tá de qualquer jeito, não.
é o melhor. Deus só trabalha com o melhor. Deus só faz o melhor. Você tem gosto apurado pelo melhor? Hã? Existem pessoas que o gosto dela é pela carência dela. Ou, espera uma pessoa, mocinha, espera um rapaz melhor. Ah, não, isso, vai que eu fico sozinha e eu gosto desse, ele satisfaz minha carência. Ô, mocinho, espera, o gosto dele é por alguém que sacia a necessidade. Ele não tem um gosto apurado, um gosto aprimorado. Você tem que ter gosto pelo melhor, o melhor. Porque é assim que Deus trabalha, para que vocês possam se entender. Você tem que objetivar as melhores coisas, os melhores sentimentos, os melhores pensamentos. Por quê? O que Jesus diz no versículo de número 7? Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, uma aliança, Cristo em mim, a palavra em mim, eu estou em Cristo e a palavra dele está em mim. Eu peço o que eu quero e ele vai fazer por mim. Por quê? Porque existe uma aliança. Que aliança? A palavra dele está em mim e eu estou nele. Diga para o seu irmão o que é estar em Cristo. Não sei, acho que eu tenho que estudar teologia para saber disso. Não. Estar em Cristo é só obedecê-lo. Isso é estar em Cristo. É ouvir e fazer, tão simples assim. Depois ele responde, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Isso é estar em Cristo. E as palavras dele estarem em você? É a palavra a coordenar a sua vida. Quem manda na sua vida é a palavra de Deus. Vocês vão pedir tudo o que vocês querem, porque o querer de uma pessoa que está em Cristo não é qualquer querer. Não é para gastar em deleites, não é querer porque está precisando, não. Quem está em Cristo só quer aquilo que edifica. Quem está em Cristo só quer aquilo que Deus quer. O que eu quero? Eu quero o que Deus quer para mim. O que você quer? Você quer o que Deus... Eu estou aqui, eu só quero o que o Senhor quer para mim, Senhor. Eu não quero ficar aquém do que o Senhor tem para mim, porque serei preguiçoso. E eu nem quero ir além, porque eu serei arrogante e soberbo. Eu só quero o que o Senhor tem para mim. É só isso que eu quero. Eu não quero mais nada. Agora, sim, eu queria que você respondesse para o seu irmão. Você está aquém do que Deus quer para você? Responde para ele sim ou não? Aquém. Quem está sozinho agora fala, aleluia, glória a Deus. Não preciso responder para ninguém. É, não é? É bom, às vezes, sentar sozinho. Você tem vergonha de responder isso? Eu estou aquém do que Deus quer para mim. Muito aquém. Por quê, pastora? Cada humanidade, essa praga dessa humanidade. Aquém. Muito aquém. Jesus diz assim, se vocês fizerem o que eu mando, apenas o que eu mando, vocês são servos inúteis. Inúteis. Por isso que eu tenho essa pressa. Eu tenho uma pressa, só misericórdia de Deus. Um desespero, uma paixão. Eu falo, Deus, eu não quero morrer sem cumprir o que o Senhor tem para mim. Eu não quero partir desse mundo sem cumprir. Eu quero chegar com sucesso, pelo amor de Deus, né? Eu quero chegar, eu quero cumprir tudo. Tem que valer a pena, irmão. Senão eu preferia ter sido aborto, não é não? Minha mãe teve 10, 11, ela já perdeu até a conta, podia ter sido 1. Não, eu quero fazer valer a pena. Eu quero que a minha vida valha a pena. Eu quero viver tudo o que Ele planejou para mim, tudo. Eu tenho pressa. Pressa para frutificar, pressa para ser limpa. E a palavra nos limpa. De preferência. Se não, existem outros recursos. As dores, a vida. Faz bem também, não tem problema não. É ou não é? Se você está aquém daquilo que Deus tem para você. O Espírito Santo é aquele que coloca nos nossos corações esse desejo de agradar a Deus. Esse desejo de servi-lo com tudo que nós somos, com tudo que podemos, com toda a nossa força, como o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, acima de todas as coisas. É esse amor que eu quero viver. É esse mandamento que nós temos que cumprir. Amá-lo acima de todas as coisas. Amém? Eu quero convidar você para dobrar um pouquinho os seus joelhos. Eu quero que você fale com o Senhor sobre o que você pode limpar-se
e o que é preciso que o céu limpe você. Existem coisas que você mesmo pode fazer a sua faxina. Pessoas das quais estão atrapalhando o seu crescimento, pessoas que estão apenas te levando para trás, amizades, pessoas das quais você não tem uma aliança divina e você tem um compromisso humano, aquela coisa mórbida, desgastante e até mesmo maligna. Coisas que você precisa limpar, como por exemplo, preconceitos, como por exemplo, dogmas, como por exemplo, situações que você criou para você, limitações. Deus quer nos dar asas como de águia. Deus quer nos dar pés como de corça. As asas é para que nós experimentemos um pouco que o céu tem a nos oferecer. E os pés de corça é para que nós trilhemos essa terra como verdadeiros gigantes, como verdadeiros valentes, dos quais Deus tem nos formado. Deixa o Espírito Santo falar com você. O quanto Deus tem investido em você. O quanto Deus tem acreditado em você. O que Ele espera que renasça. Quem sabe nesta noite das cinzas. O Senhor está dizendo, eu quero que você aprenda a viver para mim. Eu quero que você dedique a sua vida a mim. Eu quero que você entregue seus sonhos, seus planos, seus projetos, seus medos, seus temores. Eu quero que você tenha alvos, tenha metas. Eu quero que você não seja preso por carência, dominado por necessidades, impedido por deficiências. Eu quero que você acredite. Que você acredite. Quando Paulo escrevia para Timóteo, Paulo queria tanto que Timóteo acreditasse que Deus tinha um projeto, que Deus tinha um alvo para ele. Paulo dizia assim, Deus não nos deu um espírito, Timóteo, de medo, de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Timóteo, não deixe que ninguém te despreze por causa da sua mocidade, por causa da sua tenridade. Timóteo tinha um problema seríssimo de identidade, de autoestima. Paulo queria que ele entendesse o quanto ele era importante, o quanto Deus tinha para trabalhar na vida dele. Quem sabe hoje o Espírito Santo está dizendo para você o quanto você tem desistido de fazer oração, de entender que você é uma flecha limpa na aljava do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos flechas limpas em sua aljava. Deus quer alcançar em âmbito terreno o que Ele tem que alcançar por meio dos homens. Os anjos queriam prestar esse serviço. Os anjos queriam pregar a palavra e fazer esse serviço. Deus determinou que isso fosse dado aos homens. Deus chamou você para que você faça a diferença. Eu sei que você tem uma vida secular. Eu sei que você tem uma vida envolvida secularmente. Mas escuta o conselho de Paulo. Usa do mundo, mas não abusa dele. Não deixe o mundo usar você. Você precisa ter tempo para buscar ao Senhor, para fazer as obras do Senhor. Você precisa ter forças para vencer, para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Jesus diz, venha a nós o teu reino. Somos nós que consolidamos isso. Cristo, por meio do sacrifício, abriu as portas do céu. E nós consolidamos o reino dos céus dentro dos nossos corações. Quem sabe você já viveu por muito tempo uma crise de identidade. Quem sabe você sofre por causa da sua nulidade, porque você não acredita mais que você é capaz. Você não acredita mais que você consegue. As situações já definharam os seus sonhos. As circunstâncias já abortaram seus projetos. Em nome do Senhor Jesus. Você sabe que se José não tivesse sido tirado do pai, ele não teria alcançado o que alcançou. Às vezes algumas perdas, que para mim e para você são perdas, para Deus são meros afastamentos. Às vezes é necessário que Deus nos afaste de algumas situações, de algumas pessoas, para que nós cresçamos. José era um rapaz mimado e muito amado, invejado pelos seus irmãos. Se ele continuasse na casa do pai, ele não chegaria onde chegou. Sabe, às vezes Deus quer tirar você de sua zona de conforto.
O Senhor diz assim: como uma águia, Israel, e eu te coloquei sobre as minhas asas e te ensinei a voar. Você sabe o que a águia faz com os seus filhotes? Ela vai tirando tudo aquilo que é fofo e vai deixando os espinhos. E depois ela vai ensiná-los a alçar voo. Ela os coloca sobre suas asas. E ela voa bem alto. E depois ela inclina as suas asas e os deixa cair. E quando eles já estão numa distância bem segura da terra, ela voa por baixo deles e os segura em suas asas. E ela vai fazendo assim, até que eles aprendam a voar. Quem sabe Deus está tirando o afofo do teu ninho. Quem sabe Deus está tirando aquilo que você se segura, que você se conforta, para ensinar você a voar. Às vezes nós nos negamos a crescer, nos negamos a amadurecer. Para que nós sejamos amadurecidos e cresçamos, temos que ser limpos. O que é que Deus quer te limpar nesta noite? Quem sabe desse mau gênio, como você mesmo diz que tem? Quem sabe desses contextos dos quais você vive? Esses rótulos que você mesmo já se impregnou. Eu sou fraco, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, é mais do que eu. Pois é, tudo isso deveria ser para você desafios maravilhosos. Desafios que deveriam te deixar de água na boca. De dizer, é isso que Deus tem para mim. Eu vou conseguir, eu vou melhorar, eu vou me esforçar, eu vou ir adiante, eu vou fazer, eu só preciso Deus saber qual é a tua vontade. E depois ninguém vai me segurar. Ninguém. Você sabe qual é a diferença da oração de Jacó e a diferença da oração de Jabes? Jacó, quando ora e recebe a palavra do Senhor, ele diz assim: se tu fores comigo e tu me trazer de volta e não me deixar faltar nada, não me deixar faltar o pão, eu serei fiel e te darei o dízimo de tudo. Jabes amplia a sua oração. E ele diz: se ampliares o meu lugar, o meu termo, se a tua mão for comigo, se a me abençoares muitíssimo e do mal não for tocado. Jabes foi ilustre pela oração ilustre que fez. Suas orações serão a forma do que você será amanhã. Em nome de Jesus, que você abra o seu coração nesta noite e que você diga: Deus, eu quero o que o Senhor tem para mim. Que o Espírito Santo possa convencer-te que você pode sim, que você pode servi-lo, que você pode amá-lo, que você pode ser uma bênção na vida das pessoas. Só o que nós queremos é servi-lo acima de todas as coisas. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Diga a Ele neste momento: Senhor, o que Tu queres que eu faça? O que é que Tu queres que eu faça, Senhor? Eu quero fazer por Ti, em Ti e contigo. Eu quero viver para Ti, meu Senhor. Eu Te dou a minha vida, eu Te dou o meu coração, Te dou a minha jornada, a minha história. Eu Te dou os meus dias que se seguirão. Isto é conversão, é uma entrega da vida ao Senhor. Abra o seu coração. Do que é que você tem que limpar-se? Do que é que você tem que livrar-se? Livre-se de todo o embaraço que tão de perto te rodeia, diz o escritor aos Hebreus. Livra de todo pecado, de todo embaraço. Corra a carreira que está proposta. Sua rotina. Você não percebe que a sua rotina, na maioria das vezes, tem sido um cativeiro, um grilhão para você? Onde estão as coisas novas? Onde estão as coisas diferentes, as atitudes diferentes, as reações diferentes? Eu quero ser melhor do que eu sou. Você tem que querer ser melhor do que você é. Deus, nós queremos Te pedir perdão, porque estamos muito aquém de todo o investimento que Tens plantado em nós.
Temos tudo, porque Tu fizestes tudo. Mas confessamos, ó Deus, que por muitas vezes a limpeza das quais nós temos que fazer, como diz em Coríntios 7:1, nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Deus, a purificação que cabe a nós temos que fazer. Ensina-nos que muitas vezes a distância é propícia. Uma distância segura. Ó Deus, que nós sejamos limpos dos preconceitos, limpos dos paradigmas que criamos para nós mesmos. Queremos chegar um dia e olhar nos Teus olhos e ouvirmos: filha, filho, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo de Teu Senhor. É só o que queremos ouvir. Ensina-nos a sermos fiéis. Ensina-nos a oferecermos o melhor para Ti. Tu és o único que é digno do nosso melhor, do nosso esforço, da nossa força. Em nome de Jesus. Amém?